Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Hoje eu tinha queria acrescentar um tópicozinho diferente. Tá dentro da matéria. Eu tinha tá dando nada fora do que eu havia combinado com vocês, não. Mas eu queria salientar um tópicozinho que eu achei mega interessante. Na semana que vem eu vou dar outro, né? Para que a gente possa fechar bem, né? Que vocês consigam estudar tudo. Porque para não fazer falta depois no futuro, saber que eu acabei pulando a matéria. Não é que tenha pulado, não, mas é porque eu acho importante fazer esse comentário com vocês e explicar isso detalhadamente, tá bom? A tia sempre começa relembrando um pouco da aula, a tia vai falar um pouco da aula do reino animalia. Aí no final desse reino, eu tenho uma novidade para vocês, tá bom? Vamos escutar? Vamos lá. Bom, as principais características desse reino são multicelulares, né? A tia sempre fala isso para vocês, né? Multicelular, várias células, né? Muitas células. Possui a capacidade de produzir, possui a capacidade, não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, né? Só quem pode fazer isso, né? São os vegetais até algumas bactérias em si, porque se são cianobactérias, né? Bom, como eu falei, né, multicelular, não podem produzir seu próprio alimento, é formado por cerca de 95% dos invertebrados, 5% é composto por animais vertebrados, né? Entre eles, nós, os seres humanos, né? Possuem capacidade de locomoção, graças a Deus, né? Podemos ir onde queremos. Exemplos desse grande reino, desse reino maravilhoso: o homem, o cão, o gato, o cachorro, o cavalo, a zebra, girafa, escorpião, pato, galinha, gavião, peixe, inseto. Todos esses estão no grupo Animalia, ok? Mas o que sempre a tia fala? Tá dividido o grupo Animalia em dois grupos: os vertebrados e os invertebrados, né? Nós dividimos em dois grupões imensos. Os invertebrados, então, vocês viram o que a tia falou? Cerca de 95% da classe. 95%. E 5% ficou para os vertebrados. Então, tem bicho pra caramba, né? Tem muito. Bem, sendo que a tia não vai falar de nenhum deles agora. A tia tá só falando das ramificações que acontecem. A tia falou do grupo Animalia, falou de todos os animais existentes. Dividimos em dois grupos: vertebrados, que são que possuem crânio, coluna vertebral, né? Possuem os ossos. E os invertebrados, aqueles que não possuem ossos, que não possuem coluna vertebral, tem um corpo molengo, alguns são formados por exoesqueleto, é diferente, né? Nós, seres humanos, e a maioria dos animais, são formados por endoesqueleto. Nosso esqueleto tá dentro, né? Então, dois grupos: invertebrados e vertebrados, ok? Vamos lá. Grupo vegetal ou plantae ou vegetal plantae. Principais características são composto por plantas, claro, né? Nem temos mais dúvida, não tem mais dúvida aí, eu tenho certeza. São organismos eucariontes. Por que são eucariontes? Relembrando lá, eucariontes são células mais complexas, onde tem núcleo, membrana, citoplasma, os elementos lá figurados. Tem que lembrar que o núcleo é formado por uma membrana que envolve, então o material genético está ali, ó, acoplado dentro do núcleo. Eucarionte. Então,
O grupo da grupo Animalia também é eucarionte. O grupo das plantas também é eucarionte. Então, vocês têm que saber que a célula é complexa, direitinha, tudo no seu devido lugar. Produzem seu próprio alimento, né? Graças a Deus. Através da fotossíntese. A maioria das espécies é multicelular, muitas células, né? O polinuclear, policelular. Com relação às flores e sementes, algumas espécies produzem, outras não. Exemplo desse grupo, seus representantes: árvores, arbustos, capim, gramínea, musgos, orquídeas, lírios, palmeiras, mangueiras, goiabeiras, e daí vai. Ah, é planta? Tá bom, grupo plantae. Tá? Agora vamos falar do reino fungi. Fungi, fungos. Então, principais características: a maioria das espécies é multicelular, absorve alimento da matéria orgânica, morta ou viva. Geralmente desenvolve em locais com pouca luz e muita umidade. Gosta de ficar lá no escurinho, né? Em lugar úmido, ali que ele vai se procriar. São eucariontes. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada, né? Exemplos desses representantes são os cogumelos, os bolores e as leveduras, tá bom? Reino protista. Principal característica são eucariontes, são organismos intermediários, por apresentar características de animais como protozoários e plantas, como o caso de algumas algas. Seus representantes desse reino é ameba, flagelados, espoários, esporozoários, desculpa, eu até falei errado, e algas, tá? Agora, preste atenção, reino Monera. É desse reino que eu vou falar, desse reino que nós vamos hoje entrar um pouquinho mais a fundo, porque se faz necessário, tá bom? Vamos lá então. Reino Monera é reino das bactérias. Principal característica são unicelulares, não apresentam núcleo organizado. Ah, então eles são procariontes. Procariontes é quando a célula lá tá toda bagunçada, o material genético tá todo solto dentro da célula. Você não consegue... Tá tudo bagunçado. Tudo diferente de uma célula eucarionte. Então, procarionte é justamente o oposto da procarionte. Nós somos o quê? Eucarionte, tá certo. As plantas é o quê? Eucarionte. E o reino Monera? Procarionte. Ok? São microscópicos, né? De acordo com a biologia evolutiva, foram as primeiras formas de vida que desenvolveram em nosso planeta. Seus exemplos, né? Bactéria, cianobactéria e arqueobactéria. Agora vamos falar, né, mais assim especificamente desse reino. Preste atenção. Também não quero que vocês fiquem preocupados, porque a gente vai falar de algumas doenças, né, que são doenças bacterianas. Ah, professora, eu senti dor de cabeça, eu tô tonta, eu tô vomitando isso aqui. É porque quando vocês aprendem uma doença, às vezes vocês ficam loucos cismados, né? Não tem nada a ver. É só vocês aprenderem, tem que aprender. Tem que saber, né? Mas não precisa ficar preocupados com nada. Com nada, tá? Mamãe tá aí pra apoiar. Somente no reino Monera, as doenças causadas por bactérias são relativamente comuns e podem até mesmo causar a morte. Podem causar a morte. Se você tomar um medicamento adequado, né? Se você cuidar, não vai acontecer nada. A pessoa vai ter a doença, vai tomar um medicamento e vai ficar boa. Se não forem adequadamente tratados, como a gente já falou. Estima-se que as bactérias causam cerca da metade de todas as doenças humanas. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma delas, tá?
Então, o que a tia vai fazer? A tia vai dar o nome das doenças bacterianas. Eu não vou falar o nome da bactéria, não, porque, assim, agora não tem essa necessidade, porque até vai confundir, né? Porque é muito nome de bactéria. Vocês precisam saber a doença, o que causa, como cura. Isso vocês precisam saber, tá? Combinado? Botulismo, cólera, febre maculosa, gonorreia, hanseníase, leptospirose, pneumonia, sífilis, tétano e tuberculose. Então, essas doenças que a tia falou, elas são doenças causadas por bactérias. Então, assim, como a tia falou, bactéria, ela tem um medicamento, que são os antibióticos. Então, o que acontece? Quando a pessoa tá lá, né, com a doença lá, o médico diagnosticou, aí foi pro laboratório e viu que a pessoa tá com a determinada bactéria. O que vai curá-la, né, é o medicamento certo e na hora certa também, tá? Antibiótico, queridos alunos, queridos estudantes, tem que ser dado na hora certa. Porque a bactéria, ela se reproduz em determinada hora, né? Então, se você não tomar o medicamento certo, no horário certo, você vai prejudicar, fazendo com que a bactéria fique resistente ao medicamento, que é o antibiótico, e piorando a situação. Então, por exemplo, vamos supor lá que o médico, né, o pediatra no caso, receite, assim, tem que tomar um medicamento de 6 em 6 horas. Estudantes, 6 em 6 horas é 6 em 6 horas, né? 6 horas e 32 minutos, 6 horas e 45, 7 horas. Não, 6 é 6. Tem que botar o relógio para despertar, tem que ficar atento, tem que tomar no horário certo, tá? Antibiótico é um medicamento que vai combater de fato, vai matar a bactéria, mas para matar a bactéria ele tem que estar no horário certo. Mas, professora, por quê? Porque a bactéria demora meia hora, ela se reproduz. Então, quando ele dá um medicamento naquela hora, ela recebe o impacto do medicamento. Então, na hora que ela vai se reproduzir novamente, ela já se reproduz diferente, porque ela já está sob o medicamento. Tanto é que, às vezes, você toma um medicamento hoje, é um exemplo, tá? Toma um medicamento hoje, você vai fazer efeito depois de 72 horas. Agora, você imagina, se você estiver tomando o remédio errado, o medicamento errado, aí vai passar de... você, em vez de você ficar melhorando os sintomas em 72 horas, você vai melhorar vai demorar mais tempo para melhorar, certo? E se a pessoa continuar dando o medicamento errado, aí não vai melhorar nada, vai piorar, porque ela vai se tornar resistente. Conseguiram entender? Então vamos lá, a gente vai continuar com a aula, depois para explicar de novo, tá? Todo medicamento tem que ser levado a sério, tá? Todo medicamento. Senão, vira bagunça e não adianta nada, piora, tá? Então vamos lá, meus amores. As bactérias são organismos formados por uma única célula, né? Elas são unicelulares, que se caracteriza pela ausência de um núcleo definido. Por isso que elas são procariontes. A organização celular desses seres é bastante simples, não sendo observadas organelas membranosas. As bactérias podem ser encontradas nas formas isoladas, formando colônias. As bactérias são encontradas em vários ambientes, como água, solo, nos seres vivos, mas são muito úteis também aos seres humanos, apresentando importância ecológica, industrial e até mesmo médica. Entretanto, muitas delas também causam doença. Então é aquilo, tem aquelas que são boazinhas e são aquelas que causam malefício, tá bom? Olha o que a tia vai explicar agora. Geralmente as bactérias causam doença por meio de produção de toxinas, nas quais podem ser endotoxinas e exotoxinas. As endo
Elas estão localizadas na membrana externa de algumas bactérias e essas bactérias liberam as endotoxinas apenas quando morrem e suas paredes celulares são desfeitas. Como é o exemplo da bactéria do tipo que podemos citar da Salmonella Trips, que é responsável pela febre tifoide. Exotoxinas são produzidas e secretadas por bactérias. Um exemplo dessa bactéria é produzido um tipo de toxina que é o Vibrio cholerae, que é responsável por causar a cólera. Sintomas das doenças causadas por bactérias são variados e dependem da bactéria causadora da doença, tá? Aí, por exemplo, elas podem dar febre, a maioria até dá febre, tá? É um sintoma comum de diversas doenças, não só nas bacterianas. São exemplos das doenças que causam febre, a febre maculosa, tuberculose, coqueluche. Todo sinal de febre é sinal que alguma coisa, é como se o corpo da gente desse um sinal vermelho que alguma coisa não está bem. Não está sendo correspondido, tá? Então, deu febre, atenção, porque alguma coisa não tá legal. É sinal de alguma infecção, alguma coisa assim, tá bom? Mas aí, né? A mamãe e o papai estão perto, vão verificar, vai no médico, vai ver. Às vezes é coisinha simples mesmo, tá? É porque a tia tá dando a matéria pra vocês não ficarem, né? Tosse. Algumas doenças bacterianas causam tosse, como é o caso da coqueluche, tuberculose e pneumonia. Diarreia. São exemplos de doenças bacterianas que podem causar diarreia, a cólera e a disenteria. Nesse ponto, é importante destacar que cerca de 2 milhões de pessoas morrem atualmente por decorrência de doenças como a diarreia. Espasmos musculares. O tétano é uma doença que pode causar fortes espasmos musculares. A ardência urinar. São infecções urinárias que podem desencadear ardência urinar, né? Bom, qual é o tratamento de doenças bacterianas, né? Grande parte das doenças bacterianas é tratada com o uso de antibióticos, que é uma substância que atua matando ou impedindo que as bactérias se multipliquem. Por isso que a tia falou lá naquela hora, né? Apesar do surgimento do antibiótico ter mudado o rumo da medicina e salvado muitas vidas, são usadas corretamente. Esse medicamento pode ser responsável pela seleção de bactérias resistentes. Então, a gente tem que tomar o medicamento certo para não fazer com que a bactéria fique resistente. Tá bom? Então, essa daí é a matéria nova que a tia... Matéria nova não, a tia já havia passado a matéria de bactérias, mas precisava fazer essa pincelada aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Que tenham até gostado da novidade que a tia apresentou para vocês. Por favor, acessem a plataforma da Plural, façam os exercícios, leiam o texto, façam os exercícios e até em breve, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus.